Olha, poucas jornadas na literatura são tão intensas, né? Tão aterrorizantes e, ao mesmo tempo, tão reveladoras quanto esta. Pensa só, por mais de 700 anos, o Inferno de Dante Alighieri vem moldando a nossa imaginação sobre o que seria o submundo. Então, que tal a gente descer junto e entender melhor como funciona essa obra-prima? Tudo começa com esses versos, que são super famosos, e eles já jogam a gente direto no meio de uma crise. Temos um homem, que é o próprio Dante, completamente perdido na vida. E essa perda de rumo, bom, ela é representada por uma floresta, uma selva escura bem assustadora. Então, para a gente poder entender de verdade a jornada do Dante, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o mundo em que ele vivia. E olha, o universo do Dante era uma coisa completamente diferente do que a gente conhece hoje. Imagina só, uma terra paradinha, fixa, bem no centro de tudo. E não é só isso. O ponto central do mundo, para eles, era Jerusalém. E em volta de tudo, os céus giravam em esferas perfeitas. Era um universo que tinha uma ordem, sabe? Uma lógica divina. Tudo muito claro. Ok, então a gente tem o Dante perdido, né? E, para piorar, ele é barrado por 3 feras, cada uma representando um tipo de pecado. Ele está ali, quase desistindo, à beira do desespero mesmo. É nesse momento que surge um guia para mostrar o caminho da salvação para ele. E quem é esse guia? Ninguém menos que a alma do poeta romano Virgílio. Virgílio, aqui, representa a razão humana. É a lógica, o pensamento claro. E ele não aparece do nada. Ele foi enviado para guiar o Dante através do inferno para que ele possa, finalmente, encontrar o caminho de volta, o caminho da redenção. Certo, mas antes de começar a descida de fato, o Virgílio faz uma coisa super importante. Ele meio que desenha um mapa do submundo. Ele explica a estrutura do inferno. E esse mapa é fundamental, porque é ele que dá a lógica para tudo que eles vão encontrar lá embaixo. Muita gente pensa no inferno como um lugar de puro caos, né? Mas o de Dante é o contrário. É um abismo super organizado, tudo tem seu lugar. Ele tem a forma de uma cratera imensa, um cone invertido que vai se afunilando até o centro da Terra. E essa cratera, segundo a história, foi formada pela queda de Lúcifer quando ele foi expulso do céu. E essa organização toda não é à toa. O inferno é dividido basicamente por tipos de pecado, agrupados nessas 3 grandes categorias. E a lógica é bem simples: quanto mais fundo eles descem, pior é o pecado e, claro, mais severa é a punição. Agora, aqui está o pulo do gato para entender o porquê dessa organização. Essa estrutura toda é baseada na filosofia moral de Aristóteles. E o que isso quer dizer? Bom, para Dante, a escolha de fazer o mal de propósito, com malícia, isso é muito, mas muito pior do que pecar por fraqueza, por não conseguir se controlar. Ou seja, a intenção por trás do ato é o que realmente define a gravidade. Ok, a gente já entendeu a estrutura. Mas e as punições? Como essa justiça funciona na prática? Bem, no Inferno de Dante, existe um princípio central que rege tudo. A punição tem que ser um espelho simbólico do crime cometido. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Logo no começo da jornada, no segundo círculo, eles encontram os luxuriosos. Qual foi o pecado deles em vida? Eles se deixaram levar pela tempestade das paixões, né? A razão foi varrida. Então, qual é a punição na morte? Eles ficam para sempre presos numa tempestade de verdade, um redemoinho violento e sem fim que os arrasta sem parar. A paz que eles tanto buscaram no outro, agora lhes é negada para sempre. É nesse círculo que Dante conversa com uma personagem muito famosa, a Francesca da Rimini. Ela conta a história do seu amor proibido, de uma forma tão trágica que o Dante fica super comovido. Tão comovido que ele chega a desmaiar de pena. Descendo muito mais, a gente chega num lugar bem sombrio, a Floresta do Sétimo Círculo. Lá estão as almas daqueles que cometeram violência contra si mesmos. A lógica aqui é impressionante. Se em vida eles rejeitaram seus próprios corpos, a sua forma humana, na morte, essa forma lhes é negada para sempre. Eles são transformados em árvores retorcidas, cheias de espinhos. E a única forma de eles se comunicarem é quando um galho é quebrado. Aí eles sangram e podem gritar de dor. Esses 2 exemplos, o dos luxuriosos e o dos suicidas, eles mostram perfeitamente qual é o conceito que unifica o inferno inteiro. E esse sistema tem um nome, contrapasso. Vem do latim e a ideia é sofrer o oposto.
Mas não é vingança, sabe? É algo mais elegante. É uma forma de justiça poética, perfeita. O que isso quer dizer, no final das contas, é que o destino eterno de cada alma é um reflexo exato das escolhas que ela fez em vida. E é por isso que essa jornada do Dante é tão poderosa até hoje. Ela nos força a pensar, né? A gente sai do mundo medieval e começa a refletir sobre a própria ideia de justiça. Fica a pergunta no ar: se as nossas falhas de hoje, as falhas modernas, fossem punidas com essa mesma precisão simbólica, como seria esse nosso inferno?